Olá, começa agora o resumo da 38ª sessão ordinária do ano, que aconteceu excepcionalmente por causa do feriado, no dia 16 de novembro, quinta-feira. Está comigo aqui o jornalista Rodrigo Vieira, que também comentará a respeito dos projetos que estavam protocolados na ordem do dia da 38ª sessão ordinária do ano, começando com o primeiro projeto de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, que tentou, porque foi rejeitado, instituir o Dia da Consciência Negra, que seria no dia 20 de novembro, como feriado municipal. Foi um projeto bastante discutido, um projeto polêmico, no qual muitas pessoas estiveram presentes aqui no plenário da Câmara, e acabou sendo rejeitado, Rodrigo, por 7 votos contrários. Fala pra gente quais foram os argumentos dos vereadores em relação a esse projeto, por que ele não passou, o que você achou em relação a esse projeto? Oi, Márcio, tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo aí pela TV Câmara. Essa sessão aconteceu agora, na última quinta-feira. A principal manifestação dos vereadores, o principal ponto discutido pelos vereadores em relação ao projeto do Dia da Consciência Negra, do feriado, foi a questão da participação. Quer dizer, o discurso foi de que os vereadores votaram contrários ao projeto porque não houve a participação dos movimentos sociais, os movimentos que são envolvidos na consciência negra, na participação na discussão desse projeto, né? Houve aqui na Câmara diversas reuniões, mais especificamente 2 ou 3 reuniões que tratavam do assunto da consciência negra, por uma questão de mobilização tanto a nível regional quanto a nível estadual e federal, de uma conferência, que trata da consciência negra, de políticas públicas voltadas para a consciência negra, que estavam envolvidos nesse tema, não só do feriado, mas de todas as discussões de busca de direitos, e que todos esses grupos, essas entidades que são envolvidas com consciência negra participaram, e inclusive também o vereador, o autor do projeto, o Paulinho dos Condutores, a Lucimar Ponciano, a presidente da Câmara, e a vereadora, a doutora Márcia Santos. Eles participaram desses encontros, e dentro desses encontros também estava sendo discutido, entre outros assuntos de direitos dos negros, a questão do feriado. O que houve foi o seguinte, é o discurso de que contrário ao projeto, que o projeto foi rejeitado. Então, os vereadores que votaram contra, eles falaram que é o seguinte, que esse projeto devia ser discutido, ele não foi discutido com esses movimentos. Não houve a participação. Houve, inclusive, uma carta de repúdio de um dos movimentos que participou desses encontros a essa aprovação. Que esse projeto, da forma como ele foi colocado, como ele foi apresentado, ele não deveria ser aprovado nesse momento. Faltou discussão política. Faltou a discussão social, Faltou apresentar esse projeto para os atores, para os negros, para as comunidades, e ouvir deles o que eles pensam a respeito disso, se é isso mesmo que eles querem. Muito provavelmente, fazer um projeto, claro, é importante, fundamental, claro, mas ter o ouvido, o olhar, para quem realmente vai ser atingido com essa... Atingido não, mas que está envolvido com essa situação. Então, o argumento foi esse, foi de que não houve esse encontro, não houve essa conversa, não houve essa participação, e que por isso esse projeto poderia ser pelo menos adiado. Colocou-se no plenário, se não me engano foi o vereador Luiz Flávio, na tribuna, no instante da votação, na discussão do projeto, ele colocou, ele chegou a argumentar com o Paulinho dos Condutores, com o autor, falou: olha, Paulinho, o que você acha da gente adiar esse projeto por 2 sessões, a gente conversar com as comunidades, com os movimentos sociais envolvidos nessa luta, para que depois disso a gente venha para o plenário para realmente fazer essa discussão. Nesse instante, o vereador não deu uma resposta, mas ele pediu o Paulinho para suspender a sessão por 20 minutos, porque nas galerias existiam lá sindicatos e movimentos que também eram representantes dessa causa, estavam lá na galeria acompanhando a votação, para que esses 20 minutos para que os vereadores conseguissem conversar com essas pessoas. Então a sessão foi suspensa, e os vereadores pararam a sessão e foram discutir. Só que nessa discussão não houve um consenso. O vereador também, o autor, ele não achou que fosse também necessário
uma interrupção, né, dessa discussão, porque ele achou que não haveria modificação, né, da manifestação do voto de cada vereador aqui. E os movimentos também, eles achavam que da forma como estava sendo discutido, não havia interesse em que esse projeto fosse aprovado. Isso digo os movimentos que são relacionados de consciência negra, né, que participaram desses dois encontros aqui na Câmara para a questão da Conferência Municipal e Estadual e Federal da Consciência Negra, que vai acontecer agora em dezembro em Brasília. Então aí os vereadores voltaram para o plenário com a ideia de votar o projeto, né? Não haveria possibilidade nenhuma desse projeto ser adiado, como pediu o vereador Luiz Flávio, né? E o projeto voltou, e da forma como ele foi colocado, nessa situação, os vereadores entenderam que seria momento de rejeitar. É válido lembrar também que, além dessa questão da liderança, da falta de comunicação, da falta de diálogo com as lideranças de Jacareí, os vereadores também argumentaram outras situações, como a questão de você interferir na questão do comércio da cidade, né? A questão do feriado. Muitas vezes, em 2018, como alegou alguns vereadores, pode haver a junção do 15 de novembro com a questão do 20, dependendo do dia que cair. Isso poderia prejudicar o comércio da cidade, além do excesso de feriados. Alguns vereadores também comentaram isso, que já existe na cidade, que mais um também acabaria prejudicando esta questão econômica, vamos dizer por aí. Alguns vereadores que mais da parte educadora, acho que é válido lembrar disso, falou a respeito da forma como o feriado também estava sendo imposto, né? Os vereadores defenderam que, se é para ter um feriado, que seja também com políticas públicas para valorizar a questão do Dia da Consciência, não um feriado por si só, né? A Sônia, que é uma educadora, lembrou essa questão, assim como outros vereadores também. Então tiveram diversos argumentos, diversas situações que acabaram rejeitando o projeto do vereador Paulinho dos Condutores. Inclusive nós temos uma fala do Paulinho em relação a esse projeto, vamos ouvi-lo? Eu achei importante, né? A gente fez fomentar a discussão em relação à luta racial no nosso país, né? A gente sabe que a luta é muito grande, né? A gente já tinha esse entendimento, né? Sabia que não era fácil, aliás, são muitos anos, né? O movimento negro, o movimento social, o sindical está lutando por esse dia de feriado, né? E a gente fica contemplado porque trouxe essa discussão para casa, né? A gente vai continuar na luta, não vamos desistir, porque eu acho que a luta do movimento negro, ela é importante, né? Porque o nosso país, infelizmente, é um país racista, né? E a gente costuma dizer o seguinte, né? As pessoas têm que começar a interagir mais, discutir mais, né? E muitos acham que é feriado só para descansar, isso aqui não, a gente quer resgatar a luta que houve, né? Da abolição dos escravos, né? Do que se passou no passado. E se a gente for perdendo isso, é como a nossa cultura, né? Vai se perdendo e vai passando, né, no tempo, né? Então, eu acho que a nossa luta não termina aqui, né? A gente agradece a todos os vereadores, aqueles que votou a favor, quem votou contra. Eu acho que cada um tem sua opinião própria, né? Mas nós não vamos desistir pela luta do movimento sindical, movimento social, e vamos continuar firme na batalha, porque a gente sabe que é difícil mesmo, não é fácil. Tá, então, ouvimos o autor do projeto, o vereador Paulinho dos Condutores, que comentou a respeito da rejeição do projeto dele, que acabou sendo rejeitado por 7 votos contrários contra 2 favoráveis. Tivemos também 3 abstenções. Rodrigo, algo mais a comentar a respeito desse projeto que tentou instituir esse feriado? Eu acho que o que ficou dessa discussão, né, foi de que, muito mais do que um feriado, uma data comemorativa, o que fica é a questão da participação, né? É a questão do envolvimento dos atores. No caso, essa comunidade, né, a comunidade negra, que está diretamente envolvida com o projeto. Você comentou, e também a fala da vereadora Sônia Patas da Amizade, da questão da educação, né, da consciência, das formas de participação políticas, inclusive, né, nas questões de construção de direitos na sociedade. Ela passa por questões muito mais implícitas, muito mais sensíveis nas relações do dia a dia, do que talvez muito mais uma condição de um feriado. Claro que um feriado, ele pode incitar, né, a elevação dessa construção. A partir de um feriado você cria mobilizações, cria condições e eventos públicos e particulares para desenvolver políticas públicas ou construção de direitos a partir de uma data só comemorativa.
Tá, tudo bem, mas é preciso dar um passo antes, né? Você discutir questões básicas, questões fundamentais da sociedade, até chegar numa condição, então agora sim, agora vamos criar um feriado. Eu acho que esses dois lados de cria-se um feriado para depois discutir questões essenciais, que é uma questão também que foi colocada, ou não. Ou se cria primeiro, ou a gente trata da política pública, trata da construção da política pública, que é um trabalho muito mais árduo, muito mais de longo prazo, né, que envolve consciência, envolve uma questão cultural, né, e depois se cria o feriado, chegou-se à conclusão que é isso, que talvez precise construir isso, né, agrupar isso, elevar a condição de consciência desses atores, de que é importante ter uma data que eleve essa condição, do que só criar e depois isso se perder. Né, se perder no tempo, se perder na história. Não sei se isso ia realmente acontecer, né, se as pessoas iam deixar se os negros, no caso, né, essa comunidade toda, ou a sociedade como um todo, trataria dessa forma. Eu acredito que não, eu acredito que a partir da instituição dessa data se poderia construir algo mais. Mas achou-se no momento que não, que é preciso dar um passo atrás, né, ouvir a sociedade nesse caso, para depois sim fazer um projeto como esse que institui uma data, né, da consciência negra. Até porque feriado por feriado já existe um projeto de lei do governo federal que busca instituir nacionalmente esse feriado. Então a discussão como você disse, talvez até anterior à questão de política pública em relação a esse grupo, muito mais do que um feriado em si só. Passando então só resumindo então, esse projeto acabou sendo, mais uma vez, rejeitado por 7 votos contrários. Passando então para o projeto do vereador Valmir do Parque Meia-Lua, que na verdade era um projeto de resolução, ou seja, um projeto que tratava de questões internas aqui da Câmara Municipal de Jacareí. O projeto do Valmir também foi rejeitado por 8 votos contrários contra 4 votos favoráveis. Em síntese, o projeto do Valmir dizia o seguinte, que para o vereador utilizar a tribuna livre, no momento do tema livre, que se você acompanha a sessão ordinária sabe que é aquele momento em que o vereador sobe à tribuna para falar a respeito das questões do mandato dele, prestar contas para a população ou até mesmo tratar de qualquer assunto específico, para que o vereador possa utilizar este momento, na sessão anterior ele teve que estar presente, sentado, assistindo os seus pares. Se o vereador não tiver durante esse momento, na próxima sessão ele não pode usar. Tudo isso para evitar, segundo o Valmir, né, evitar o esvaziamento do plenário. É mais ou menos essa a ideia, Rodrigo? Essa é exatamente a ideia de manter os vereadores em plenário no instante da sessão toda. Lembrando que o regimento interno da Câmara não obriga. O regimento interno da Câmara obriga a questão da ordem do dia, que é a votação dos projetos. Nós estamos falando da questão posterior, depois da ordem do dia. Isso, exatamente. A sessão, como um todo, ela tem 3 momentos. Né? O regimento interno coloca que existem 3 momentos para a realização da sessão ordinária. O primeiro deles é a leitura dos trabalhos dos vereadores. É a leitura é o expediente. A segunda parte da sessão é exatamente a votação dos projetos, que é a ordem do dia. E a terceira etapa da sessão são os temas livres, onde os vereadores vão na tribuna e falam, tem um tempo determinado para falar sobre assuntos do seu trabalho, do seu mandato. O que o vereador Valmir quer é fazer a alteração nesse sentido e colocar aqui, para o vereador falar na tribuna livre, nesse terceiro tempo da sessão seguinte, ele tem que estar presente na sessão anterior em todo o processo da sessão. Não é só numa etapa, ou na segunda ou na terceira, em toda. E isso é uma condição que os vereadores acharam desnecessária. Ou seja, manter o que está lá hoje no regimento interno, de que para você falar no tema livre, você tem que estar obrigatoriamente na votação dos projetos, ou seja, na ordem do dia. Na segunda fase da sessão, que é a sessão, que é a fase, vamos dizer, crucial, né? Que é onde são votados, é o momento da votação. Depois, se o vereador se ausenta, se o vereador vai ao gabinete, se o vereador sai por qualquer motivo, isso não é impedimento, conforme até determina hoje o regimento interno, e assim o será, porque não foi alterado, né? O vereador tem total condição de na sessão seguinte, pleitear e fazer uso da tribuna no tema livre.
Eu acho que foi uma questão muito mais do vereador Valmir em relação à presença dos vereadores, a esse suposto incômodo, talvez, o fato de que durante a sessão, ao longo da sessão, depois que os vereadores se apresentam, eles vão embora, depois que eles falam na tribuna livre, na terceira etapa da sessão, eles vão lá e falam e vão embora, muito mais uma condição assim de uma possibilidade de permanecer, mostrar para a população que todos estão lá, mas eu acho que isso de fato, efetivamente, para os demais vereadores, não é uma condição necessária, né? O que é importante é estar no momento da votação dos projetos, e isso sim é fundamental, e foi o entendimento do plenário e isso se manteve. É válido lembrar que quando o vereador protocola um projeto de lei, anteriormente ele acaba passando por algumas comissões. No caso deste projeto do Valmir, que é um projeto de resolução, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, que é formado por 3 vereadores, e esses vereadores rejeitaram antes mesmo de chegar ao plenário. A comissão já havia barrado e mandado arquivar o projeto, né, Rodrigo? Então, o projeto foi arquivado, mas o Valmir, ele persistiu e ele foi atrás de 7 assinaturas e desarquivou o projeto. Ou seja, ele já tinha ciência de que a Câmara, a maioria, pelo menos, dos vereadores já era contra, mas ele persistiu. Exatamente. A questão do desarquivamento não é uma condição de que o vereador que assina pelo desarquivamento que ele vai votar favorável ao contrário. Não tem nenhum vínculo pré e pós pedido para desarquivamento. Não tem nenhuma vinculação. Você pedir para desarquivar e votar favorável ou votar contrário. Não. É para você deixar que o plenário decida. Né? Então foi isso que o Valmir buscou, foi isso que ele conseguiu. E aqueles vereadores que pediram pelo desarquivamento não necessariamente votaram favoráveis ao projeto. Por justamente esse entendimento de que o plenário é soberano, o plenário decide. Né? Então por exemplo, se fosse vereador, você quer o desarquivamento? Eu solicito o desarquivamento. Está aqui minha assinatura, mas na instante da votação do projeto, a questão é outra. Uhum. Não é porque eu pedi, eu assinei pelo desarquivamento que eu vou votar favorável ou contrário. Você está sendo apenas um pouco mais democrático. Exatamente, deixar que o plenário decida. Então eu acho que foi esse o entendimento dos vereadores que assinaram pelo desarquivamento, né? Deixar que o plenário decida. Agora, eu não posso a minha assinatura não pode estar intrinsecamente envolvida ou condicionada à questão de aprovar ou rejeitar. Não, deixar que o plenário que tem que ter esse entendimento, e o plenário, nesse caso, foi soberano e decidiu que por não alterar o regimento interno. Perfeito. Então, resumindo, o projeto do vereador Valmir do Parque Meia Lua rejeitado por 8 votos contrários, e os vereadores, então, podem continuar utilizando a tribuna livre no momento do tema livre, quando bem entender, é claro que existe já uma regra de rodízio, existe toda uma ordem para que isso já possa acontecer, mas nada impede que eles continuem utilizando a partir deste momento como era antes. Passando então para o último projeto, que foi, na verdade nem chegou a ser muito discutido, porque era um projeto que concede título de cidadania, de autoria do vereador Rodrigo Salomão. É um projeto que foi em votação secreta, foi aprovado. Como foi aprovado, a gente pode divulgar o nome do homenageado, que será, porque a sessão solene ainda vai acontecer posteriormente, senhor André Luiz Weitzman Schiga, que é médico cardiologista muito conhecido aqui na cidade, inclusive na Santa Casa de Misericórdia, e que mora há mais de 20 anos aqui na cidade de Jacareí. Então, posteriormente, a Câmara Municipal de Jacareí realizará uma sessão solene em homenagem a este médico, André Luiz Weitzman Schiga, que vai conceder a ele o título de cidadania, o título de cidadão jacareiense. Só lembrando, então, que havia também mais um projeto da Sônia que foi retirado, né, Rodrigo? É isso? Isso. A vereadora Sônia tornou por bem pedir o adiamento, não, a retirada do projeto, né? Ela retirou. Então, provavelmente deve voltar uma sessão posterior. Vamos aguardar que isso aconteça. Perfeito. Era um projeto que falava a respeito de emissão de certificados na compra de animal, cães e gatos. Então, se você for comprar um animal, esse certificado vai garantir que o criador do qual veio esse animal seja devidamente registrado, tudo em ordem, de acordo com a legislação, para evitar a compra de criadores clandestinos, mas falaremos mais a respeito desse projeto nas próximas sessões, quando ele voltar para ser analisado, discutido e votado.
Então, estes foram os projetos discutidos e votados durante a 38ª sessão ordinária do ano. Esperamos que tenha gostado, continue com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.